Você está tentando ressuscitar um amor que o seu corpo já sabe que morreu? É por isso que você vive exausta, mesmo quando tá tudo bem na relação. E hoje eu vou te contar a história da mulher esqueleto. E pela lente da neurociência e da medicina funcional integrativa, eu vou te mostrar como esse esqueleto aparece na sua cama, na sua casa, nos seus exames de saúde, mesmo que você não queira ver. E se você sente que carrega o peso de um amor que não te devolve vida, fica aqui comigo até o final desse episódio, porque a gente vai decidir juntas o que precisa morrer e o que ainda pode renascer. E se você caiu aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Anne Viviane, cirurgiã dentista com 22 anos de experiência em dor, pós-graduada em neurociência e medicina funcional integrativa. Eu trabalho com mulheres 40 a mais, esgotadas, que lideram todo mundo, lideram equipe, família, agenda, mas quase nunca lideram a própria vida. E se em algum momento você já sentiu que estava carregando um relacionamento nas costas, já deixa aqui seu joinha, porque isso faz com que o YouTube entregue esse episódio para outras mulheres que também estão arrastando amores mortos sem perceber. E agora sim, vamos descer para o fundo do mar e encontrar a mulher esqueleto. Lá atrás, num lugar onde o vento uiva e o mar é frio, vivia um pai que não suportava a própria filha. E por razões que ninguém explica, ele a levou até uma falésia, empurrou e a menina caiu no mar. Com o tempo, o corpo foi se desfazendo e o que restou foi o esqueleto de uma mulher, enrolado nas algas, dançando no fundo do mar escuro e esquecido. Anos depois, um pescador solitário saiu para o mar. Ele jogou a linha, imaginando que traria um peixe enorme, um tesouro ou qualquer coisa que aliviasse a sua solidão. Mas naquele dia, o anzol fisgou algo diferente. E quando ele puxou a linha, não veio um peixe, veio o esqueleto de uma mulher, grudado no anzol, enroscado nas cordas. Apavorado, o pescador começou a correr em direção à sua casa. E sem olhar para trás, ele tropeçava, levantava, corria. E a cada passo, o esqueleto vinha se arrastando, batendo nas pedras, nos galhos, nos degraus da neve, preso à linha que ele mesmo havia lançado. Quando ele entrou em casa e bateu a porta, achando que estava salvo, a mulher esqueleto passou por baixo e caiu ali, no chão do seu quarto. Foi aí que então, ofegante, ele acendeu a lareira, olhou direto para aquilo que o perseguia e viu que não era um monstro qualquer. Era uma mulher, ou pelo menos o que restava de uma. E em vez de jogar fora, ele fez algo completamente diferente. Com as mãos trêmulas, ele começou a desembaraçar os ossos, um por um. Depois, exausto, se deitou. E vendo a tristeza daquela criatura, deixou escorrer uma lágrima. A mulher esqueleto bebeu essa lágrima, como se fosse água. E devagarzinho a carne começou a cobrir os ossos, o coração voltou a bater, a pele voltou para o lugar. No fim, havia ali uma mulher viva, deitada ao lado do pescador. E eles adormeceram juntos, e o coração dele virou um tambor que os mantinha acordados para a dança da vida, morte e vida, do amor. Essa história é brutal. E se você ficou até aqui, é porque você sabe, em alguma camada, que já arrastou ou ainda arrasta um esqueleto pela casa. Quando Clarissa fala em morte na casa do amor, ela não está falando só de separação física. Ela está falando de tudo o que já morreu, mas você finge que ainda está vivo. É um respeito que acabou, é um interesse que esfriou, admiração que virou irritação, é um toque que vira obrigação. Mas você continua ali, respirando o mesmo ar, dividindo a mesma cama.
Mas energeticamente, o que está sendo carregado é um esqueleto nessa relação. E o seu corpo sabe disso antes de você admitir. Do ponto de vista da neurociência, ficar preso a um amor morto mantém o seu cérebro em modo ameaça. Seu sistema nervoso interpreta aquele ambiente como perigoso, então aumenta o cortisol, a adrenalina e a hipervigilância. Você demora então para dormir, acorda cansada, tem a sensação de aperto no peito, o intestino vive irritado, dores que vêm e vão sem explicação conveniente nos exames. Enquanto você me ouve, me responde aqui para você mesma. Essa casa onde você vive é um lugar de descanso ou um lugar de alerta? Lá no início, o pescador ele não sabia o que estava fisgando. Ele pensava que era um peixe, que seria comida. Ele pensava que ia resolver um problema imediato. E com a gente é a mesma coisa. Nas primeiras fases do amor, o cérebro ele é inundado de substâncias químicas como dopamina e ocitocina. É a paixão, a idealização e a projeção. Você vê no outro não quem ele é de verdade, mas aquilo que você está desesperada para encontrar. Você acha então que trouxe um tesouro para casa, uma companhia, atenção, a admiração, mas junto vem um pacote de dor não elaborada, a sua e a dele. Histórias mal curadas, traumas, padrões repetidos. E é isso o que o conto da Mulher Esqueleto chama de tudo aquilo que é verdadeiro, mas você não quer encarar. E se você achou que você estava levando só um parceiro, na verdade, você trouxe para dentro da sua casa toda uma ancestralidade de dores e muitas vezes, inclusive, parecidas com as da sua família. Quando o pescador percebe o que fisgou, ele faz o que a maioria de nós faz: foge. Foge das conversas difíceis, do silêncio da própria consciência e dos sinais do corpo. Se ocupa demais, trabalha demais, come demais, rola a tela sem fim. Mas, assim como o conto, quanto mais ele corre, mais o esqueleto vem junto, enroscado nas linhas. Foi ele quem lançou o anzol. E foi você quem fez as escolhas, deu permissões, sustentou dinâmicas que já estavam cheirando a morte. Chega uma hora em que você entra em casa, fecha a porta e a verdade está ali, na sua frente. E esse é o começo de desembaraçar o esqueleto, olhar para os ossos um por um, nomear o que morreu, assumir que foi você quem tolerou e enxergar onde o outro também está preso na sua própria morte emocional. Enquanto você foge, o seu cérebro tenta te proteger, mas o seu corpo grita. E se você sente que tem vivido assim, fugindo e carregando ao mesmo tempo, já escreve aqui embaixo nos comentários: já corri do esqueleto. Esse não vai ser só um comentário, é um pacto com a sua própria lucidez. Tem um momento decisivo nessa história, que é quando o pescador para de correr. Ele acende o fogo e vê o esqueleto, se comove e cansa. Ele cansa de tanta luta, de tanto medo, de tanta fuga. Então ele deita. É o sono da confiança, um instante em que você para de tentar controlar tudo, para de ficar maquinando a relação e admite que não dá mais para continuar do jeito que está. E é aí que vem a lágrima. E não é uma lágrima de coitadismo, é uma lágrima da verdade, do luto do que poderia ter sido e não foi, da compaixão por ele ou por ela, por você, por todo mundo que não soube fazer melhor. Do ponto de vista da neurociência, permitir o luto é literalmente permitir que novos caminhos se formem. A emoção é finalmente processada e o sistema nervoso sai da prisão da negação.
É quando a mulher esqueleto começa a ganhar carne de novo. E traduzindo tudo isso para a linguagem da vida real é o seguinte: ou a relação renasce em outro nível, com acordo, limite e verdade colocada na mesa, ou você renasce fora dela, inteira, pela primeira vez em muito tempo. Sem esse movimento de lágrima verdadeira, tudo que você tem é um esqueleto enfeitado. Quando a mulher esqueleto ganha carne, ela se deita ao lado do pescador. O coração dele vira um tambor, marcando o ritmo da vida, morte, vida, do amor. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o amor que permanece vivo não é aquele amor que nunca sofre, que nunca briga, que nunca questiona. É o amor que tolera o processo. Ele entende que algumas coisas precisam morrer, como as formas antigas de se relacionar, padrões de abuso, modos destrutivos de amar. Até mesmo para que outras nasçam, como limite, respeito e escolhas conscientes. No corpo, isso se traduz com um relacionamento que regula, não aquele que adoece. Você consegue dormir, respirar, relaxar o peito, rir de verdade. O intestino se acalma e a compulsão diminui. E você não vive mais esperando aquela próxima explosão. Ou seja, você aprende a dançar com esse ciclo da vida, morte, vida, dentro da mesma relação. Ou precisa aceitar que às vezes o ciclo se completa com uma separação. E isso também é amor, quando é feito com responsabilidade. Continuar arrastando o esqueleto pela casa não é prova de amor, é prova de abandono de si mesma. E se esse episódio te mostrou onde você está carregando amores mortos ou tentando ressuscitar o que já acabou, esse é um ponto de virada. E eu preparei um mapa mental exclusivo da mulher esqueleto com os símbolos do conto, os ciclos do amor, perguntas práticas da neurociência e da medicina funcional integrativa para você aplicar na sua história, no seu corpo, nos seus relacionamentos e nas suas escolhas daqui para frente. E para receber esse mapa mental já faz assim, ó. Primeiro, já deixa o seu joinha aqui, porque isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras mulheres que estão arrastando em nome do amor o que já não sustentam mais. Segundo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque ainda vamos atravessar muitos contos juntas, sempre conectando o mito, a psique e o corpo. E terceiro, aqui nos comentários já escreve a palavra esqueleto. Quando você escreve esqueleto, você está dizendo para você mesma: eu não vou mais confundir lealdade com autoabandono. E se alguma amiga sua veio aí à sua cabeça enquanto você assiste, manda esse episódio para ela. Pode ser hoje o dia em que finalmente ela vai parar de arrastar os ossos pela casa e comece a dançar a dança da própria vida.